Olá, sou Daniel Simões e chegamos à terceira parte do nosso curso sobre investimentos imobiliários. Só resumindo, na primeira parte nós falamos sobre a matriz IFAL, ou seja, investimento, financiamento, aluguel e usufruição, e falamos sobre um pouco da comparação entre o que é melhor, comprar ou alugar. Na segunda parte nós falamos de como o imóvel é um investimento. Então fizemos comparativos sobre o mercado imobiliário como investimento em relação ao mercado de renda fixa, né, e o mercado acionário, ou seja, comprar uma ação. Nessa terceira parte, nós vamos falar um pouco de uma análise que o mercado financeiro chamaria de análise fundamentalista, né, sobre por que investir em imóveis compactos com foco em renda. Ou seja, por que um imóvel compacto, Daniel, e não um lote? Por que um imóvel compacto e não uma sala comercial? Por que um imóvel compacto e não um apartamento grande? Né? Nós temos alguns parâmetros bastante interessantes que tornam esse mercado muito atrativo para o ponto de vista de investimento imobiliário. E eu queria falar um pouquinho sobre cada ponto desse com vocês. Vamos lá? Primeiro, por que imóvel compacto é um grande negócio? Primeiro, nós temos uma demanda crescente por imóveis compactos. Então, em grande parte de áreas urbanas e cidades consolidadas, como é o caso de Fortaleza, a demanda por imóveis compactos, como estúdios e apartamentos de um quarto, tem crescido muito devido às mudanças dos estilos de vida da população. Ou seja, nos últimos anos a gente consegue perceber um aumento de pessoas solteiras, de estudantes, de jovens profissionais, que buscam espaços mais práticos, acessíveis e descomplicados. Então, demanda é sempre um fator muito interessante. Outra grande vantagem de imóveis compactos. O custo de aquisição de um imóvel compacto, ele é geralmente mais baixo do que o restante da região. Então, se você pegar o Deota e Meireles, falando aqui de Fortaleza, um imóvel de 37, 50 ou mesmo 25 metros quadrados, nominalmente, eles vão ser sempre mais baratos que um apartamento de 100 metros. Ou seja, você tem muitas vezes um prédio de altíssimo padrão de 200, 300 metros quadrados no Meireles e ao lado um prédio de 37, 50 metros quadrados. Ou seja, muitas vezes faz até mais sentido comprar mais unidades compactas do que um apartamento grande, se você for pensar em renda imobiliária. Então esses imóveis compactos, eles têm geralmente um custo de aquisição mais baixos comparados com os pares da mesma região. Ou seja, isso permite que investidores entrem no mercado imobiliário com um investimento muito menor do que se estivesse comprando um apartamento de 100, 200 metros quadrados. Outra grande fator interessante, né? A facilidade de locação. Se a demanda tem crescido, né, os imóveis compactos eles são geralmente mais fáceis de alugar, especialmente em áreas urbanas, onde a demanda por esse tipo de espaço, ou seja, espaços menores, é mais alta. Então isso pode resultar em um menor tempo de vacância, ou seja, o tempo que você demoraria para alugar um apartamento, maximizando o retorno do investimento. Ou seja, estudos revelam, tá aí o censo do IBGE e etc., que a média da família brasileira é de apenas 3 pessoas por habitação. Só fazendo um comparativo aqui, em 1990 a média da família brasileira era de 4,7 pessoas por família, ou seja, as famílias tradicionais tinham 5 pessoas. Isso veio caindo ao longo do tempo e hoje, já o último censo, a gente já começou a perceber que a média da família brasileira já reduziu para menos de 3 pessoas. No Nordeste, a média da família brasileira hoje é de 2,8 pessoas por habitação. Ou seja, se as famílias estão menores, a facilidade de locação de imóveis compactos vai ser cada vez maior. E aí nós temos um outro efeito bastante interessante, principalmente quando a gente fala de grandes centros, como é São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Gente, Fortaleza hoje é a 4ª capital do país. Nós temos uma população gigante. E ao mesmo tempo, né, que plataformas como o Airbnb, eles estão impactando o mercado hoteleiro, né, ou seja, por oferecer uma experiência mais autêntica, com foco no conhecimento do local, isso reflete uma mudança na própria preferências dos hóspedes, né? Ou seja, esses imóveis compactos nas grandes cidades, eles têm demanda estável durante o ano inteiro, todos os dias da semana e também aos finais de semana. Então, você não vai ter aquele caso de comprar um imóvel de praia, por exemplo, e só ter a demanda durante o final de semana. E também não vai ser uma cidade onde você tem demanda só durante a semana. Ou seja, Fortaleza, por exemplo, é uma cidade que tem demanda todos os dias da semana.
Mas o que torna isso mais interessante ainda é que, principalmente na nossa cidade, isso se tornou uma oportunidade ainda maior, haja visto que nós temos hoje uma baixa oferta de hotéis novos. Vamos lá, qual é o hotel mais novo de Fortaleza, ali no miolozinho de Meireles Aldeota? Quase não tem. E os poucos hotéis que tem em Fortaleza hoje, muitas vezes estão sendo inclusive demolidos para dar lugar a prédios de alto padrão. Beira-Mar é um exemplo disso. Quantos hotéis estão sendo demolidos para dar vazão a super prédios, prédios com mais de 40 andares? Então, se a gente for analisar só sobre esse ponto de vista, faz sentido pensar em um imóvel compacto com foco na locação via Airbnb, ou seja, na locação por temporada. Um fato interessante também é que, apesar da gente achar que esse público é um público de nicho, na verdade, nós temos para esse tipo de empreendimentos, né, para esse tipo de apartamentos, um público-alvo extremamente diversificado, ou seja, imóveis compactos eles atraem uma gama muito diversificada de inquilinos, incluindo jovens, executivos, estudantes, pessoas solteiras. Os números de singles no Brasil é imenso hoje em dia, casais sem filhos e, pelo incrível que pareça, idosos. Ou seja, nós temos hoje nos nossos empreendimentos muitas pessoas acima de 60, 65 anos morando em unidades de 37, 40 metros quadrados. Ou seja, quando a gente tem um público-alvo diversificado, a gente reduz muito o risco associado a uma dependência de um único grupo demográfico. Ou seja, eu não estou com um apartamento de 3, 4 suítes que só faria sentido para uma família de 6 pessoas. Quantas famílias de 6 pessoas a gente vê nessas novas gerações? Muito poucos, né? Então, um outro fator muito interessante que faz esse público diversificado ser cada vez maior é que, com o crescimento do trabalho remoto e híbrido, os empreendimentos com coworking são um diferencial para esse público. Ou seja, eu posso oferecer um produto que ele não é apenas moradia, ele é também trabalho. Ou seja, os nômades digitais, as pessoas mais jovens ou mesmo executivos de grandes empresas preferem morar em cidades e em prédios onde eles podem morar e trabalhar. É o que a gente chama de live and work, ou seja, more e trabalhe no mesmo local. Se a gente for pensar aqui também no investimento de imóvel compactos, eu diria talvez que imóvel compacto ele é mais do que investimento. Ele é previdência. Por que previdência? Porque se imóveis compactos eles têm uma boa relação entre preço e aluguel, ou seja, o aluguel por metro quadrado de um imóvel compacto chega a ser o triplo do preço por metro quadrado de um imóvel tradicional. Tem vários estudos aí de parceiros nossos que comprovam isso, inclusive dos empreendimentos que nós já entregamos. Chega a ser 3 vezes mais caro por metro quadrado um imóvel compacto do que um imóvel tradicional. Ou seja, esse investimento ele gera uma renda regular através do aluguel que pode proporcionar estabilidade financeira e principalmente a valorização do ativo no longo prazo. Ou seja, investimento imobiliário é mais do que investimento, é uma forma inteligente de formar uma previdência para a sua aposentadoria. Vamos aqui dar um exemplo. Você sendo um médico, você sendo um autônomo, uma pessoa que depende do próprio trabalho para gerar renda, você tem, obviamente, anos maravilhosos pela frente, sabe? Dos seus 30 aos seus 60 anos de idade. Mas vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que ter pensado em aposentadoria, ter que ter pensado numa previdência. E o imóvel é o melhor tipo de formação patrimonial para uma previdência. Ou seja, se eu puder dar uma opinião ou um conselho, use os seus bons anos de renda, de trabalho, para criar uma carteira imobiliária que pode lhe sustentar na sua aposentadoria. Então pense nisso. Outra coisa bastante interessante quando se fala em imóveis compactos, localização estratégica é tudo. É tudo. O americano fala muito location, location, location. A localização sempre vai ser a parte mais importante de qualquer mercado imobiliário. Nos empreendimentos compactos, ainda mais. Por quê? Porque os imóveis compactos de alto padrão estão localizados em áreas urbanas consolidadas, né? Obviamente grandes, próximos a grandes avenidas, com bastante mobilidade urbana. Boa parte dos inquilinos sequer usa carro. A grande maioria das pessoas usam transportes compartilhados no dia a dia.
nem faz muito sentido ter o carro se você está morando perto de tudo, concorda? Então, se essas pessoas estão próximas a comodidades diárias, próximos dos principais geradores de emprego e renda, ele basicamente pode ir caminhando para o trabalho no dia a dia, né? Então isso torna que essas propriedades, que esses imóveis, eles sejam atraentes para inquilinos que buscam conveniência sem abrir mão da qualidade de vida. Outra coisa bastante interessante quando a gente fala de investimento imobiliário em apartamentos compactos, você tem uma menor exposição a flutuações de mercado. Eu digo muito sobre isso. Os imóveis compactos eles tendem a ser menos suscetíveis a flutuações significativas de mercado. A gente falou aqui de mercado de capitais, mas, por exemplo, o que aconteceu com Americanas, por exemplo, nunca aconteceria no mercado imobiliário. Você pode subir muito, pode cair muito, mas você está protegido. Imóvel é o investimento mais seguro do mundo. Sempre foi e sempre será. Mas agora imagina você ter um imóvel que ele é seguro, um investimento que é seguro e que é rentável acima da inflação. Ou seja, se a gente tem menos exposição a flutuações de mercado, uma crise do minério de ferro em Hong Kong, em Singapura, na China, pouca coisa vai ter a ver, ou mesmo uma fraude fiscal em uma empresa da Bolsa, isso vai ter influência zero na exposição dos seus investimentos imobiliários. Ou seja, o investimento imobiliário ele pode proporcionalizar mais estabilidades, mesmo em cenários econômicos menos favoráveis. Você pega a pandemia, por exemplo, o que aconteceu com os preços dos imóveis? Dobraram muitas vezes. Então, você vê que até em momentos de crise, o mercado imobiliário ele é uma salvaguarda. Por quê? Porque as pessoas tendem a buscar segurança em momentos de crise. Tem uma demanda mais alta do que a oferta, o preço sobe. Ou seja, então isso pode proporcionar mais estabilidade mesmo em cenários econômicos menos favoráveis. Você pega, por exemplo, a pandemia, né? Ou seja, quando os mercados ficam voláteis, ou seja, quando eles têm exposições maiores, você pode perceber que as pessoas procuram a segurança. E olha o que aconteceu na pandemia. Tem imóvel que chegou a dobrar, alguns até triplicar de preço na pandemia. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a buscar segurança em momentos de crise. Ou seja, às vezes a crise pode ser até uma oportunidade para o mercado imobiliário, principalmente se você estiver posicionado com uma boa localização, com um bom produto que tenha uma demanda crescente. Então, por que não pensar em investimentos imobiliários, pelo menos uma parte da sua carteira? Outra coisa que eu gosto muito de falar sobre isso é um negócio que na economia nós chamamos de elasticidade de preço. O que é elasticidade de preço? Vamos tentar fazer uma coisa que fique simples, né? Imagina aquele elástico que tem em academia, ou mesmo aquele elástico que você enrola dinheiro, pelo menos enrolava. Hoje em dia todo mundo com o Pix não usa quase mais dinheiro. Como funciona um elástico? Quanto mais força você colocar, esse elástico ele vai se variando de tamanho. Então a elasticidade de preço nos imóveis ela funciona muito parecido com isso. Ou seja, se você está localizado em empreendimentos bem localizados, em regiões de mais alta renda do que em menos renda, a probabilidade da gente ter uma elasticidade de preço desses apartamentos ao longo do tempo é maior. Ou seja, o imóvel vai ter mais espaço para poder ficar mais valorizado e o aluguel também. Então o que eu digo muito é, procure imóveis bem localizados, porque imóveis bem localizados ele tem uma demanda, né, ele tem uma elasticidade de preço maior, ou seja, você tem mais espaço para que o imóvel valorize e que o aluguel também se valorize. Eu digo isso porque eu vejo muita gente falando de imóveis econômicos como investimento. Não que eles não sejam um bom investimento, diria inclusive que todo imóvel é um bom investimento. Porém, quando você tem espaço para aumento de preço em bairros mais nobres, que por consequência têm mais renda, você não fica limitado à renda daquela população, porque aquela população pode mudar ao longo do tempo. E outro fator interessante é que, e fazendo um comparativo aqui com imóveis econômicos, você não tem algo que limite o preço máximo. Então se a gente for pensar aqui no imóvel econômico, o Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarelo, não sei como é o nome hoje, que vive mudando, mas se você pensar no imóvel econômico, ele está sempre atrelado a um teto de preço que é determinado pela política habitacional. Então, no Minha Casa Minha Vida, o teto hoje é R$350 mil. Então, se você comprar um imóvel pelos 340
e esperar que ele valorize para 400 mil reais, boa parte da população vai estar procurando produtos na linha de 350 mil por conta da limitação do programa habitacional. Então, presta muita atenção na elasticidade, de onde você compra apartamento, porque o imóvel diz que o céu é o limite. Então, se você procurar imóveis em localizações que você tem mais elasticidade de preço, você pode estar fazendo um melhor negócio. Outra coisa que eu acho muito importante, possibilidade de diversificação. Eu não estou falando aqui para você pegar todos os seus investimentos, renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, CRI, CRA, e botar tudo em mercado imobiliário. Mas, ao mesmo tempo, eu estou lhe dizendo que é o seguinte, uma parte dos seus investimentos precisa estar no mercado imobiliário. Isso, na verdade, não é fazer nenhuma decisão gigantesca, porque a grande maioria dos investimentos do mundo são investimentos imobiliários. Tem mais investimentos imobiliários do que a soma de todas as bolsas do mundo. Ou seja, se você somar o que seria o metro quadrado do planeta Terra, nunca vai ser inferior ao que é o mercado de capitais, por exemplo. Então, por que eu estou dizendo isso? Investir em vários imóveis compactos, em diferentes localizações, pode permitir uma diversificação do seu portfólio. Ou seja, você está reduzindo os riscos associados a um ativo único. Ou seja, será que não é melhor ter 4 apartamentos de 50 metros ou mesmo 8 apartamentos de 25 metros quadrados em diferentes localizações da cidade do que ter um imóvel de 200 metros quadrados em uma localização específica? O que eu estou querendo dizer? Como investimento imobiliário em unidades compactas, os apartamentos são nominalmente mais baratos, faz mais sentido ter vários apartamentos compactos para investimento do que um imóvel único para atender um público específico. Então, eu acho que isso vale a pena ser analisado. Muito importante, talvez a parte mais importante do investimento imobiliário, que nós vamos abordar isso muito na quarta parte. A alavancagem financeira, ou seja, como eu disse do elástico, né? Alavanca, e pensa numa alavanca. Se eu faço um efeito de alavanca, eu faço um pequeno esforço de um lado da alavanca para ter um grande resultado do outro. E como é que a gente consegue fazer alavancagem no mercado imobiliário? O mercado imobiliário, gente, ele é possível fazer alavancagem através de instrumentos como o próprio financiamento bancário, que eu expliquei na primeira parte, ou mesmo com consórcio. O que é importante a gente saber aqui? É que se você faz, por exemplo, uma compra parcelada na planta, ou seja, procura a construtora, no caso a J. Simões, e compra um apartamento e paga, sei lá, 40% desse apartamento durante 3 ou 4 anos, você vai pagando pequenas parcelas por mês e no final vai financiar esse imóvel. E aí que fica interessante, por quê? Porque você não precisa ter, por exemplo, os 450, 500 mil reais para fazer um investimento imobiliário. Você pode pagar a parte, sei lá, os 35%, 40% até a entrega com recursos próprios, financiar esses 60%, 65% do imóvel e aí que fica a beleza. Você pode usar os rendimentos de aluguel para pagar o teu financiamento bancário. Então, se a gente voltar lá para a parte 1, lembra quando a gente falou que aluguel é a seção onerosa da usufruição? É aqui que ela fica importante. Por quê? Porque apesar de você ter pago 40% do imóvel, 50% do imóvel, você tem 100% da posse. Você tem o direito de usufruição. Então você pode ceder essa usufruição através de um rendimento de aluguel, que lembrando lá no exemplo de trás, pode ser de 0,5 ou mais, vou mostrar exemplos aqui que dá mais, sobre o total do imóvel, mesmo sendo proprietário de uma parte dele. E aí, gente, eu vou falar uma verdade que muitas pessoas não concordam comigo, mas financiamento imobiliário no Brasil é barato. Se você for hoje, né, em 2024, e procurar a Caixa Econômica, o Bradesco ou mesmo o Itaú, hoje a gente está falando aí de uma taxa de custo efetivo total na ordem de 9, 9,5%, 10%. Ou seja, se eu tiver o mesmo dinheiro aplicado, o banco me empresta dinheiro mais barato do que se eu empresto para ele. Isso por quê? Porque a legislação brasileira ela determina que 65%
de todas as captações de poupança no Brasil sejam exclusivos para o mercado imobiliário, ou seja, o funding, ou seja, a origem do dinheiro de crédito imobiliário no Brasil, ela é mais barata para o banco emprestar do que outras fontes de dinheiro, ou outras fontes de recursos. Ou seja, mesmo que o banco lhe empreste uma taxa subsidiada, ele ainda ganha dinheiro. E aí eu vejo muita gente deixando de investir no mercado imobiliário com medo de pagar juros. Mas o que eu digo muito é, se você pode comprar um imóvel à vista, compre, é muito legal. Mas e se fosse possível, em vez de comprar um pagando 100%, você comprar dois pagando 50%? É isso que eu queria mostrar para vocês, que a alavancagem é você diminuir o capital investido, né? Ou seja, comprando apenas uma fração do imóvel e deixar que o aluguel quite as parcelas do financiamento e você ganhe dinheiro com a valorização do imóvel. Porque se esse imóvel, digamos, valorizar 8% ao ano e você tiver pago apenas 50% de capital próprio e o aluguel tiver pagando o financiamento, os 8% que esse imóvel valorizou ao ano dá 16% sobre o que você investiu. Então, eu queria falar um pouco mais sobre isso na parte 4, mas eu acho importante a gente fazer aqui um pequeno resumo do que a gente falou até agora. Então, quais são os termos mais usados em mercado imobiliário? Tabela SAC, Sistema de Amortização Constante, falamos lá na parte 1. Selic são os juros básicos da economia. É onde o Copom, né, o Banco Central, determina o custo de dinheiro no Brasil. E o financiamento imobiliário, como no outro exemplo aqui, os juros do financiamento imobiliário no Brasil são geralmente mais baratos do que a taxa Selic, porque, como eu disse, boa parte desse funding, ou seja, a origem desse recurso, é de poupança e FGTS, que rentabiliza apenas 3% ao ano. Ou seja, o banco te empresta a juros mais baratos. E lembrando, como eu falei na primeira parte, que todos os rendimentos no mercado imobiliário são indexados à inflação, seja IGPM ou IPCA, ou seja, tudo quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente fala de juros reais, né? O que é o conceito de capital investido? É quanto eu investi de capital próprio naquele imóvel, ou seja, se eu comprei um imóvel de 450 mil, onde eu paguei 225 mil reais e financiei 225 mil reais, a conta que eu preciso considerar do meu investimento é os 225 mil reais e não os 450, ou seja, capital investido é quanto você tirou do próprio bolso para fazer a aquisição daquele bem. E há outros dois termos muito interessantes quando a gente fala em apartamentos compactos, que é o long stay, ou seja, a locação tradicional, a locação de longo prazo, contratos aí de 30 meses, reajustado pelo IGPM ou IPCA, e temos também a possibilidade do short stay, que é a locação por temporada. Então, nos empreendimentos da J. Simões, J. Smart, J. Studios, já está previsto em convenção de condomínio que você pode fazer a locação desses imóveis por temporada. Então você consegue maximizar ainda mais a sua rentabilidade fazendo contratos de curta temporada e sendo uma alternativa ao mercado hoteleiro. E o que é rentabilidade líquida? É aquilo que a gente falou também no começo. É o resultado positivo dos recebimentos de aluguel, da valorização do imóvel e, quando estão financiados, deduzidos do custo de aquisição, juros e etc. Então, o resultado líquido é o resultado abatido de todos os custos, inclusive custo de oportunidade. E agora nós chegamos ao final da terceira parte do nosso curso sobre investimento imobiliário e eu te convido a assistir a quarta e última parte, que é um caso real de um cliente que adquiriu um J Smart como investimento, onde a gente vai compilar basicamente todos esses conceitos que falamos nas 3 primeiras partes do curso e mostrar um caso real que isso foi aplicado na sua integralidade. Então, clica aqui em algum local ou então procura o link para essa quarta parte. Grande abraço.